Breve sim virá em glória, toda a criação se prostrará, confessará que só Jesus é o Senhor. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus ali verteu, sim, na cruz Deus me justificou. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus ali verteu, só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Aleluia, graças a Deus pela cruz. Então nós vamos estudar o livro de Efésios à noite, todo domingo à noite. Como todo domingo de manhã nós estamos estudando o livro de Gálatas, né? E vamos começar hoje. Eu quero fazer uma, duas ou três vezes só uma grande introdução, para depois começarmos a olhar para o texto propriamente dito. É óbvio que o caminho por Efésios é um caminho mais longo do que em Gálatas, porque eu diria que nós estamos nas coisas mais profundas a respeito de Deus. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, porque é fundamental ter em nossas mentes, corações, as coisas mais profundas de Deus. E como só partindo disso você consegue compreender todo o resto daquilo que Deus está fazendo. Então, esse livro maravilhoso, que talvez é o catalisador das coisas mais maravilhosas que Deus fez na minha vida, que é a carta de Paulo aos Efésios, começa de uma maneira incrível, né? Eu vou ler 5 versos. Como eu disse, nós vamos ficar uns 2 domingos ou 3, só fazendo uma introdução geral. Depois é que nós vamos ver os versículos calmamente. E Paulo começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É assim que a carta mais profunda da Bíblia começa. Paulo começa tão alto. Eu estava outro dia pregando sobre doxologia aqui, e eu disse que esse é o único lugar que Paulo não fala doxologia depois que ele faz uma grande declaração sobre o Evangelho. É tão grande que Paulo começa com a doxologia, e não há nada que o Espírito Santo tenha inspirado, não é, nas páginas da Bíblia que possam ser mais profundo daquilo do que nós temos na carta de Paulo aos Efésios. Certa vez eu estava vendo um documentário, e é um canal que eu vejo sempre, apesar de ser um canal meio triste, não é? Que é só de investigações, e estava mostrando um casal que foi achado, um casal que devia ter uns 50 anos de idade, mais ou menos, foi achado em estado avançado de decomposição, mortos. Então não sabiam se tinha sido algum assassinato, porque os dois estavam mortos, o marido e a mulher, o que não é comum as pessoas morrerem assim, mas depois da autópsia se descobriu que eles tinham morrido de desnutrição. Os dois morreram de desnutrição. Mas o que é interessante é que quando eles começaram lá, a polícia olhar a casa, olhar tudo, eles acharam no guarda-roupa lá deles, não é, uma bolsa. E nessa bolsa tinha $50 mil. Então, um mistério assim. Por que alguém que tem $50 mil dentro de uma bolsa,
dentro de casa, morre de desnutrição, por uma alimentação tão inadequada, que leva 2 adultos à morte. E eu estava vendo no outro canal, já mais de história, o documentário sobre a mulher mais rica da história. Assim, ela não era rica porque era casada com um grande industrial. Ela mesma era a dona da fortuna, não é? Que tinha começado a ser construída pelos o avô e o pai dela, mas que acabou sendo aumentada por ela, Harry Green. Ela morreu em 1916, mas quando ela morreu, ela tinha o equivalente hoje a 6 bilhões de dólares. Portanto, ela era a mulher mais rica do mundo, e ela era conhecida como a bruxa de Wall Street. Não era comum em 1916 uma mulher, ela mesma, administrar. Ela tinha navios mercantes que traziam mercadorias da China, e ela tinha ferrovias. E assim que acabou a Guerra Civil Americana, o governo americano lançou títulos, e ela, com uma visão incrível da bolsa, ela comprou muito desses títulos que renderam muito dinheiro. Então ela ficou assim, ela aumentou. Ela tinha uma frota baleeira. Ela não estava só numa coisa: ações, ferrovias, navios que transportavam. Era assim, a mulher mais rica do grande momento americano, do grande boom, não é assim? Ela estava lá administrando esse império. Então ela, mesmo assim, foi considerada como a bruxa de Wall Street e a mulher mais miserável dos Estados Unidos. Ela, por exemplo, à noite comia mingau de aveia frio, porque ela achava que esquentar era um gasto desnecessário. Ela teve apoplexia e ela acabou provocando a sua própria morte, porque ela falava das virtudes do leite desnatado, mas era só porque o leite desnatado era mais barato do que o leite integral. Ela tinha uma mente assim. Um filho dela teve um casal de filhos que tiveram sérias dificuldades com a mãe, né? O filho dela o filho homem, teve um acidente, machucou a perna quando ainda era um garoto, e ela demorou a fazer o tratamento adequado, porque ela achava que aquele tratamento podia ser feito num hospital gratuito, e o menino teve que amputar a perna depois. É por isso que ela é conhecida como a bruxa de Wall Street. Ela foi a mulher mais rica do mundo. Investia, tinha essa quantidade de dinheiro assustadora, e morreu lá. E agora, essas 2 histórias têm tudo a ver com o livro de Efésios. Talvez elas não retratem o que é o livro de Efésios. Talvez ela não retrate qual é a realidade da igreja diante do livro de Efésios. Você diz, por quê? Porque a maior parte, você achou estranho, você acha que a Harry Green realmente era a bruxa de Wall Street, e acha aquele casal que morreu desnutrido com $50 mil lá na bolsa, dentro lá do guarda-roupa, guardados, são loucos. Mas esse é basicamente o tipo de cristão, e eu não vou falar nem dos cristãos que não conhecem nada a respeito de Deus, mas é o tipo de vida que os cristãos têm levado. E eu não estou falando de cristãos nominais. É o tipo de cristão que vagueia pela vida num caso severo de desnutrição espiritual. Um caso severo de nunca mostra a riqueza infinita que temos em Cristo. A riqueza da Harry Green não se compara com a riqueza que vocês que estão aqui à noite têm. Mas, da mesma maneira que ela não vivia de acordo com a sua riqueza, e pelo contrário, vivia num estado lamentável, grande parte dos cristãos também vivem. Não é? E ela, sem aquecimento, comendo uma comida inadequada, aquele casal morrendo desnutrido, grande parte dos cristãos estão desnutridos, estão fracos, estão sem saúde. É o tipo de cristão que não sabe aproveitar os recursos que tem em Cristo. Ou então, pior, ele nunca descobre esses recursos, nunca descobre quão rico ele é. E é sobre isso que o livro de Efésios é.
Alguns chamaram o livro de Efésios de o banco do cristão. O banco onde estão as riquezas, as maiores riquezas que o cristão pode ter. Ou seja, você no livro de Efésios sempre pode usar o seu talão de cheque, mas diferente da fortuna da Harry Green ou de qualquer homem na Terra hoje, cada vez que você usa o seu talão de cheque, preenche uma quantidade enorme de coisas, a conta lá nunca diminui. Nunca diminui. Não seria incrível isso? Você gastar, mas a conta nunca diminui. O saldo nunca fica menor. Assim é a palavra de Deus e assim é a verdade sobre os verdadeiros filhos de Deus. Em outras palavras, você pode escrever cheques com todas as riquezas de Deus, quantas vezes quiser, e esse depósito nunca vai ficar menor, nunca vai diminuir. Não é maravilhoso? Os cristãos não eram para ser as pessoas mais saudáveis, vivendo a vida mais incrível neste mundo, totalmente diferente de tudo à sua volta. Não é estranho que os cristãos se pareçam com a Harry Green, ou aquele casal desnutrido, que vai se arrastando pela vida, que parece que não conhece o caminho da festa. Esse é o livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro de riquezas, é um livro de abundância, é um livro de plenitudes, é um livro sobre você estar cheio de toda a plenitude, é um livro sobre uma abundância inimaginável. O livro de Efésios fala sobre a nossa herança. Você não ficaria interessado se alguém falasse, olha, o Bill Gates colocou você na sua herança, vai ler amanhã o livro? Você não ficava empolgado? O que ele botou lá? Que parte é? Esse é um livro sobre herança. É um livro que apenas nos diz tudo o que nós possuímos em Cristo. Tudo. Então, alguns chamaram de o grande tesouro da Bíblia. Os puritanos. O grande tesouro da Bíblia. Efésios. Então, durante a Depressão Americana, por exemplo, as pessoas foram proibidas de tirar do banco mais do que 10% do que tinham lá. Isso é terrível, né? Você tem a quantidade de dinheiro no banco, de repente você recebe, olha, você não pode. Sexta-feira, 16 de março de 1990, foi feriado bancário no Brasil. O Collor tinha entrado para ser presidente e congelou o dinheiro de todo mundo, só podia pegar R$50. E, inclusive, a caderneta de poupança, que era uma coisa meio sagrada. E foi um desespero. As pessoas levaram muito tempo para pegar o seu dinheiro de volta e nunca pegaram da maneira adequada. Mas o banco de Deus não funciona assim. Nunca há essas restrições, nunca há essas crises, nunca diminui a conta, a herança nunca diminui. Então, por quê? Porque grande parte dos cristãos não vivem de acordo com a sua riqueza. Porque que a marca, a imagem... Quando eu estava vendo lá o documentário, a Harry Green, eu estava lembrando da igreja, eu não devia estar lembrando da igreja. Quando eu estava vendo lá o casal que morreu de desnutrição, tendo $50 mil lá guardado, eu lembrei da igreja, eu não devia lembrar da igreja. Mas, a não ser que você entenda os princípios que estão em Efésios, você não tem outra maneira e outra metáfora, outra história para retratar o que você é, a não ser essas. Então você quer pegar o livro de Efésios e você quer mergulhar nele, como alguém que, aí no mundo, que tem outro tipo de Deus que não nós, mergulharia no testamento que o homem mais rico do mundo deixou para ele, por causa das suas riquezas incríveis. O livro de Efésios vai nos ensinar quem nós somos, quem você é. A Harry Green parece que ela nunca descobriu quem ela era. O livro de Efésios vai mostrar quão rico você é. A Harry Green parece que nunca descobriu isso, apesar de toda a riqueza dela. E como você deve usar essa riqueza, né, de tal maneira que Deus seja totalmente glorificado. Ele não está sendo glorificado se você não está usando os recursos, se você não está usando da abundância que Ele trouxe a nós. Então eu quero que você veja que todo esse livro ele é baseado nisso, em riquezas, em plenitude, na herança. Eu só quero dar algumas ilustrações disso. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 7, ele fala sobre as riquezas da sua graça. É cheio disso, de riquezas. No capítulo 3, verso 8, ele fala sobre as inescrutáveis riquezas de Cristo. No capítulo 3, verso 16, ele diz as riquezas da sua glória. Você vê, só aqui você tem o quê? As riquezas da sua graça, as riquezas da sua glória e as riquezas do seu Filho. Esse livro é sobre riquezas, sobre essa abundância de Deus. Em outras palavras, Deus está descarregando a lista de todas as riquezas de todos os seus filhos no livro de Efésios. A palavra graça aparece 12 vezes.
Ela significa o quê? A bondade de Deus derramada sobre aqueles que mereciam só sua ira infinita. A graça está por trás de toda essa prodigalidade de Deus. Deus aqui é um Deus pródigo. Ele tem uma riqueza enorme e Ele nunca diz para você: economize, não faça cheques muito altos, cuidado com a sua riqueza. Ele diz: não, gaste, se encha dessa riqueza. A palavra glória é usada 8 vezes, a palavra herança 4 vezes, a palavra riqueza 5, só que a palavra plenitude e ser preenchido 7 vezes. Mas a chave de tudo em Efésios é em Cristo. Aparece 27 vezes em Cristo, nesses 6 capítulos. Tudo sobre Deus, tudo que Deus faz, todas as ações de Deus, todas as escolhas de Deus. Ele nos predestinou, nós estávamos mortos, pela graça nós fomos salvos. Tudo isso está ligado a isso, a essa frase. Essa frase é que conecta todas as coisas em Cristo. É por isso que ela aparece tantas vezes, 27 vezes. É porque alguém está em Cristo, que toda a plenitude das riquezas e da herança de Deus pertence àquela pessoa. Não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com o que ela fez, com o que ela faz, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que ela está ou não está em Cristo. Então, porque nós estamos em Cristo, porque nós somos a sua igreja, porque somos redimidos, essa plenitude sem limites, essa riqueza é nossa, nos pertence. Talvez a soma de tudo isso seja no capítulo 3, verso 20, diz assim: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vocês já imaginaram isso? Deus é infinito. Quando você pensa na plenitude de Deus, nós estamos pensando em algo inimaginável. E Paulo está dizendo assim: para que vocês sejam cheios. Ele está falando sobre essas riquezas, sobre todas essas coisas em Cristo, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Cristo. É um pensamento incrível, que cada crente deva ser preenchido com toda a plenitude de Deus. Ele não tem que fazer algo a respeito disso, ele não tem que fazer algo para que ele, de alguma maneira, mereça isso. A questão toda é se ele está em Cristo. Que conheçamos essas inescrutáveis riquezas de Cristo. E ele chega a dizer, o apóstolo Paulo, que quando nós oramos a Deus, Ele pode fazer abundantemente acima, além de tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos a Ele. Você vê, é como se o teu pai dissesse para você assim: você pode me pedir o que você quiser, mas o que eu tenho para te dar é muito acima do que você pode pedir. Pode imaginar em qualquer coisa. O que eu tenho para te dar, a riqueza, o tesouro é muito maior do que você pode imaginar ou pedir. Tudo que você pedir, tudo que você imaginar vai estar abaixo daquilo que eu posso te dar. Imagine um pai dizendo isso para o filho. É isso que Deus está dizendo para nós. Todos esses conceitos magnânimos, grandiosos, plenitude, riqueza, herança, recursos, estão aqui fluindo dessas páginas. Existem riquezas suficientes no céu para cobrir todas as nossas misérias, todas as dívidas passadas, todos os passivos presentes e todos os passivos até a hora da nossa morte. E ainda, depois disso tudo, não terá diminuído em nada a nossa conta. Ou seja, tudo que é necessário para pagar todos os passivos passados, o passivo presente e o passivo até o último segundo nesse mundo, isso tudo cobre. Mas depois que cobre isso tudo, a conta está exatamente do mesmo jeito, você não gastou nada. Essa é a riqueza, esse é o plano de Deus aqui. No capítulo 13, verso 19, ele fala então da plenitude de Deus. No capítulo 4, verso 13, ele fala: venham ao conhecimento da estatura do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que vocês vão chegar, é isso que essa riqueza leva, a plenitude de Deus. No 4,13, a plenitude de Cristo. No 5,18, enchei-vos da plenitude do Espírito Santo. O que vocês vão ter? Vocês têm a plenitude do Pai. Vocês têm a plenitude de Cristo. E por isso, vocês têm a plenitude do Espírito Santo. Vocês já pensaram nisso? A plenitude do Espírito, a plenitude de Cristo, a plenitude de Deus Pai. Toda a gloriosa e graciosa fonte de Deus está fluindo para você, por você e por causa de você. É tudo nosso. Bem, as pessoas gostam de garantias, não é? Por isso que a gente, quando compra um carro, tem garantia, quando compra um aparelho, tem garantia. A gente gosta de garantia. A palavra garantia para o crente está no fato dele estar em Cristo.
O livro de Efésios é sobre garantia, não só sobre essas riquezas, mas como elas são garantidas. De tal maneira que o que ele está dizendo é o seguinte: você só pode perder, não é como a garantia do seu carro, da sua casa, o seu seguro disso, seguro daquilo. A garantia é Cristo, você está em Cristo. De tal maneira que só se Cristo perder tudo, você perde tudo. Só se o pai não amar Cristo, ele vai deixar de te amar. Só se o coração do pai não sentir o prazer infinito no seu filho, ele vai deixar de sentir prazer em você. Só se Cristo fosse tirado da direita do Pai, você não estaria na direita do Pai. É a única maneira. Você está tão seguro quanto Cristo está seguro à direita de Deus. É possível imaginar Cristo não estar à direita do Pai? Não é, nem você, se você está em Cristo. Essa é a garantia do livro de Efésios. Isso é tão disponível quanto os recursos de Deus estão em Cristo. Quanto do recurso de Deus você pensa que está em Cristo? Todo, não é? Nele está a plenitude de tudo que Deus é. Ele é a expressão exata do Pai. Então, isso tudo é seu. É exatamente essa a medida. Por causa da nossa união com Ele, como diz Romanos 8, nós somos o quê? Herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Imagine, você no mundo, se o homem mais rico do mundo dissesse para você assim: você é co-herdeiro com meu filho, tudo que meu filho herdar é seu. É isso que Deus está dizendo, essa é a garantia. O que é do meu filho é da sua igreja, é daqueles que eu dei a ele. Vocês são co-herdeiros com ele. E Hebreus diz: ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Muitas pessoas podem ter vergonha da igreja, não Cristo. Ele não só deu a vida pela igreja. Ele diz: eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de chamar nenhum deles. Eles são justos na minha justiça, puros na minha pureza, perfeitos na minha perfeição e ricos na minha riqueza infinita. E aquele que está unido ao Espírito, como diz 1 Coríntios 6,17, diz: é um Espírito com o Senhor. Assim nós temos o que Ele tem, nós possuímos o que Ele possui, e todas as riquezas de Deus estão ao nosso alcance. Portanto, na verdade, a figura da Harry Green, com os seus bilhões de dólares, e mesmo assim desnutrida, o seu filho tendo que amputar a perna por causa da bruxa de Wall Street, descreve muito bem como grande parte dos cristãos vivem. Pedro chama isso de uma riqueza que é incorruptível. Diferente de todas as outras riquezas, ela não pode acabar, ela não pode ser consumida, ela não pode ser destruída. Eu diria, esse é o livro de Efésios. Esse é o resumo de Efésios. Está tudo em Cristo e vocês estão em Cristo. Todo o meu coração está no meu filho e vocês estão no meu filho. Tudo que é meu é do meu filho, e tudo que é do meu filho é de vocês. Então, se você está em Cristo, você tem tudo. Se o homem não está em Cristo, ele é um indigente, ele está debaixo da ira infinita de Deus. Não há nada pior do que um homem chegar diante de Deus fora de Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando você chega em Cristo, não é que aí você passa, Deus não vai derramar sua ira, é que tudo que é do filho é seu. Se você está em Cristo, você é rico além da imaginação mais selvagem que você pode ter. Nem os anjos podem imaginar tudo que nós temos, tudo é baseado nele, e não há nada que nós fizemos. Não há nada que você possa imaginar que mereceu. Não há nada no caminho que você possa achar que fez, que não foi Cristo que fez. Você só está nisso se você percebe que foi por causa de Cristo que você tem tudo que você tem. E todas as riquezas que você recebeu, todos os dons que você recebeu, do arrependimento, da regeneração, que tudo isso fez parte dessa riqueza. É tudo seu, mas tudo seu assim. Se você pensar em algum momento que é sobre você, você não está nisso, porque não é assim que essas pessoas estão em Cristo. Então, Efésios fala dessas riquezas como base, não é tão somente na vontade de Deus, capítulo 1, versículo 5, baseado na sua graça, capítulo 1, versos 6 e 7, por causa da sua glória, capítulo 1, versos 12 e 14, por causa do seu poder, capítulo 1, 19, por causa do seu amor, capítulo 2, 4, 1, 9, por causa do seu propósito soberano, capítulo 1, verso 11, por causa do seu chamado, capítulo 1, verso 18, por causa da sua herança novamente, 1, 18, e por causa da obra dele em nós, daquilo que ele fez em nossas vidas. É tudo por causa dele.
é tudo que o Pai fez por causa do Filho em nós, no poder do seu Espírito. Não tem nada, ninguém que está dentro dessa riqueza tem alguma coisa a dizer sobre si mesmo para estar lá, ou para diferenciar ele daquele que não está, a não ser essas coisas que Deus fez. É tudo que somos em Cristo. Então a questão toda hoje é: tem alguma coisa da Harry Green que tem a ver com você? Eu falei que isso tem a cara do cristianismo. Não vou falar nem daquele que não acredita nas verdades basilares que faz um homem verdadeiramente cristão, mas até daqueles que creem assim: há desnutrição na sua vida. Você está aí sentado pensando: isso tudo é verdade sobre mim, mas quem olha para você pensa na bruxa de Wall Street, que vivia uma vida que não era compatível com a riqueza que ela tinha, não era compatível com os seus filhos, não experimentavam algo compatível com o que ela tinha. Efésios é o seu livro bancário, essa é a sua casa do tesouro. Aqui você vê as suas riquezas. Nos 3 primeiros capítulos, ele diz tudo que nós temos, e depois ele vai dizer como nós devemos usar. É por isso que os últimos 3 capítulos são tão práticos, mas eles só são práticos, e dá para você entender eles se você entender primeiro essa coisa enorme. Então, o capítulo 1 começa com Deus. É aqui que nós queremos começar. Como eu disse, eu não vou falar sobre os versos, eu quero fazer essa grande introdução para você entender tudo a respeito do que nós vamos ver. O capítulo começa com Deus. E antes que nós possamos falar das profundezas do Evangelho, que é sobre a profundidade infinita do Evangelho, que é sobre o que o livro de Efésios é, o livro mais profundo da Bíblia, nós devemos saber o que é o Evangelho. Se nós não sabemos o que é o Evangelho, nós estamos muito distantes de saber as suas riquezas. E uma grande luz brilha sobre o significado do Evangelho quando nós sabemos a razão pela qual Deus criou todas as coisas. Porque tudo está conectado. E antes que a gente possa saber por que Deus criou o universo, nós devemos saber quem é Deus. Porque você não tem como perceber por que Deus criou o universo sem primeiro saber quem é Deus, porque senão você vai ter uma ideia sempre distorcida da razão pela qual Deus criou o universo, distorcida do seu plano, no qual incluiu homens nessa riqueza que nós vimos. A Bíblia diz assim em João 1:3, no princípio era o verbo, a palavra, e ela estava com Deus, e era Deus, ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, aquele que a palavra, no versículo 14 diz, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto está falando que Jesus é Deus, que o Filho é Deus, é o Deus eterno, Ele é a palavra de Deus, e Deus, por toda a eternidade, teve a sua palavra, a expressão exata do seu ser, que é o seu Filho, que é o seu Filho amado. Deus sempre, eternamente, amou o seu Filho, isso nunca teve um início, e tudo que foi criado através disso, por causa disso. Então, pense nessa relação infinita de amor entre o Pai e o Filho, que nunca teve um início. Isso é difícil para as nossas mentes, mas é a realidade. Então, desde a eternidade, antes que houvesse um universo, anjos, o cosmo, que é tudo menos Deus, havia o Pai e o Filho existente numa relação de amor mútuo. E, por exemplo, Mateus 3,17 diz, este é o meu amado Filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ou João 14:31, que Jesus diz assim, eu faço como o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então, entre o Pai e o Filho havia esse prazer mútuo, que é a força mais poderosa que existe. E o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, é uma terceira pessoa, não é? Eterna, não criada. Essas 3 pessoas são esse único Deus. Jesus disse assim em João 14:26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou no 15:26, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai,
ele testemunhará a meu respeito. O 16:7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro ou o consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então o Espírito Santo é o outro conselheiro, o outro consolador que eu vou enviar, que o Pai vai enviar. Então, como o Filho é coeterno com o Pai, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho é coeterno com eles. Deus. O livro de Efésios começa com Deus. É por isso que o capítulo 1 de Efésios começa na altura mais perturbadora para criaturas tão pequenas como nós. É isso que significa ser o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo, como está em Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, o Espírito de Deus Pai. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, você vê que Paulo fala sobre o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo na mesma levada, assim, na mesma frase. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, Paulo está falando sobre uma eterna alegria trinitária, João também. Portanto, antes que houvesse algum universo criado, havia Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não havia o cosmo é tudo menos Deus, só existia Deus. Por toda a eternidade, infinito no amor e na felicidade, na comunhão da Trindade, que existiu sempre. Tudo um dia surgiu, tudo flui dessa relação mútua de amor infinito na Trindade. Então esse Deus trino sempre será e sempre foi, eu sou o que sou, como ele disse a Moisés em Êxodo 3:14. Ele é o Deus absoluto, totalmente dependente e que não tem nenhum tipo de dependência externa. Você vê, o próprio Deus são 3 pessoas nessa relação de amor infinito por toda a eternidade. Então Deus criou um mundo para que ele fosse conhecido como o maior tesouro e desfrutado como o maior prazer que existe. Essa é a razão. Havia esse amor, esse prazer infinito entre as pessoas da Santíssima Trindade. Mas quando ele cria para manifestar isso. Mas a criação não tem nada a ver com Deus precisar de alguma coisa. Havia uma felicidade infinita, sem nenhuma necessidade em Deus. É por isso que a Bíblia chama Deus de o Deus feliz. Macários, a palavra. Aqui, às vezes, a gente traduz de um jeito bendito, abençoado, não é? Mas é essa palavra. Ela é usada 50 vezes no Novo Testamento para falar sobre a felicidade dos santos. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim: feliz é o homem contra quem o Senhor não imputa, não conta o seu pecado. Romanos 4:8. Ou outra versão: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz, essa é a palavra, Macário. Deus é o Deus feliz, essa é a palavra que a Bíblia usa. A glória do Deus, por exemplo, 1 Timóteo 1:11. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus feliz. Algumas traduções do Deus bendito, mas é Macários, é a mesma palavra. Então, 1 Timóteo 6,15, ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja a honra, vem uma doxologia, né? O poder e a glória para sempre. Ele é o feliz e único soberano. É isso, é o Deus feliz, o Deus totalmente satisfeito. Então Deus, a realidade absoluta, foi, é e sempre será, e não teve início, não tem fim, existiu na mais completa e perfeita comunhão de amor e felicidade que você possa imaginar. Nunca houve em Deus uma deficiência, uma inadequação ou uma necessidade. Essa palavra é totalmente estranha a Deus. Ele é finito em grandeza, beleza e valor,
E o Pai se deleita infinitamente no Filho, o Filho no Pai, e o Espírito no Pai e no Filho, e isso por toda a eternidade. Ele é infinitamente maior do que o universo, o valor de Deus, ele é infinitamente maior. Da mesma maneira que, por mais que você ache que o iPad é algo precioso, bem feito, ele é incomparável com o valor do homem que fez ele. Ou seja, o relógio que eu uso, o anel que eu uso, a roupa que eu uso, tem um valor totalmente significante perto do valor da minha própria vida. O mundo que Deus criou, o universo que Deus criou, não tem valor relativo nenhum em relação a ele. E a beleza de Deus, se você comparar o universo só existe para expressar a beleza de Deus, mas é só como algo, eu diria assim, por exemplo, você tem as cataratas do Iguaçu, é lindo, você pode ver um quadro, o quadro é lindo das cataratas do Iguaçu, mas como você pode comparar a beleza do quadro, das cataratas, com as próprias cataratas? Não pode. Aquilo lá é lindo, isso aqui é um quadro, ficou bonito, é bem feito, mas é só um quadro, é só uma imagem, é incomparável. A beleza no universo não é comparável à beleza de Deus. A beleza de Deus é o esplendor da sua glória, que é a sua santidade, ou seja, só Ele é Deus, ser único. Ele é mais valioso que o universo, da maneira com que a sua esposa é mais valiosa que os seus móveis. É um valor que não tem comparação. Então, você deve se aquietar quando você chega em Efésios, quando você chega diante do Deus verdadeiro, você deve se aquietar, como diz o Salmo 46:10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Então, o universo em comparação ao valor de Deus não é nada. O universo comparado à beleza de Deus não é nada. O universo comparado a Deus é totalmente insignificante. Isso te dá uma dimensão do que a cruz é. Não há nada que seja significante no mundo ou no universo comparado a Deus. E eu digo isso com temor no coração. Não é? Nós temos que nos aquietar e saber que Ele é Deus. É óbvio quando eu digo que não há nada no universo que se compare e tenha valor comparado a Deus. Isso inclui as 7 bilhões de pessoas que estão no mundo. E todos os anjos criados, os anjos eleitos. Não há nada na criação. A Bíblia diz assim, em Isaías 40, verso 15, eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Então, isso precisa afundar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas percepções, que o universo e todas as coisas criadas por Deus, e nada foi criado, por exemplo, nós estávamos lendo em João, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, são em escala como uma poeira perto do Monte Everest, e isso não é uma figura aceitável, porque é óbvio que há uma distância finita entre uma poeira e o Everest, mas, enfim, nós temos que usar as coisas que estão no mundo. Se você não tiver essa visão de escala entre Deus e o universo, tudo que você olhar na Bíblia vai estar distorcido, todo o evangelho que você acreditar vai ser falso. Tudo que você acreditar sobre Deus e o Evangelho é distorcido e falsificado. A não ser que essa desproporção infinita esteja na sua mente antes, você não tem como. Você nunca vai ver as coisas na relação adequada e na proporção adequada. Você nunca vai olhar para nenhuma passagem bíblica na proporção adequada e na relação adequada. Você nunca vai ver a sua relação adequada com Deus e nem com os 7 bilhões de pessoas na Terra numa relação adequada com Deus. Nada. É por isso, talvez, que você não tem ideia de que um pecado apenas é digno de uma eternidade de condenação. Porque você não tem essa dimensão. Então, você pode conceber que esse Deus infinitamente glorioso é infinitamente feliz, satisfeito, o Pai, o Filho e o Espírito,
eles criaram o universo do nada. Deus criou o universo do nada. E como Paulo diz em Romanos 17, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Isso que Deus fez. Agora, por que Deus fez isso? Ele não precisava do universo. Você vê, Deus não tem nenhuma necessidade do universo. O universo é totalmente inútil, no sentido de necessidade. Eu quero que você entenda bem que, quando nós falamos do universo, você está incluído no universo, e eu também. Todas as pessoas. Então ele não foi coagido por nada fora de si mesmo, por nenhuma necessidade ou por nenhuma coisa. Na verdade, não havia nada fora de Deus quando ele criou todas as coisas. Só existia Deus. Como ele podia ser coagido por algo fora dele, se não existia nada fora dele, a não ser ele mesmo? A resposta que ele dá é que ele criou o universo com os seres humanos como ápice da sua criação para a sua glória. E Deus não teria outra razão para criar nada. Não teria razão para fazer nenhum plano, não teria razão para fazer nada, a não ser que fosse para mostrar a sua glória. Porque ele não pode receber nada do universo que ele cria. Ele só pode transbordar. Ele não recebe nada de nenhum manancial, de nenhuma fonte. Só ele é a fonte. Ele não tem nada para receber. Então, o Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ou Romanos 1:20, que Paulo diz ainda de maneira mais profunda, diz assim: seus atributos invisíveis, a saber, o seu poder eterno e a natureza divina, foram claramente percebidos desde a criação do mundo nas coisas que foram feitas. Mas, como eu disse, não apenas o mundo material, mas as pessoas que fazem parte do universo que Deus criou, e os anjos que fazem parte do cosmo. Essas pessoas, o homem só existe, foi criado para isso, como todas as coisas. Então, por exemplo, Isaías 43 está falando de uma maneira mais pessoal ainda, algo que nós vamos ver depois. Ele diz: traga os meus filhos de longe, minhas filhas do fim da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Tudo que é chamado pelo nome é tudo que eu criei para a minha glória. Essa é a única razão. Deus criou todas as coisas para ele ser conhecido, para ele ser apreciado e para ele ser mostrado. Então, o que isso significa para a minha glória? Nós podíamos gastar muito tempo nisso, mas não é nosso objetivo. Deus fez isso para que a glória dele fosse conhecida, para mostrar a minha glória. Eu criei isso para a minha glória, para que a glória dele seja conhecida como o maior tesouro. A glória de Deus não tem comparação com nada no universo. O universo é só para mostrar ela. A maior glória, a coisa mais valiosa, o maior tesouro no universo é a glória de Deus, que não faz parte do universo. O universo existe para refleti-la. E que a sua glória seja apreciada como o maior prazer. O maior prazer é a glória de Deus. É por isso que o Filho tem um prazer infinito no Pai, e o Pai no Filho. E para que a sua glória seja mostrada como o maior tesouro e meu maior prazer. Ou seja, para que eu, por exemplo, que sou parte daquilo que Deus fez, mostre em todo lugar, todo tempo, que o meu maior prazer é a glória de Deus. E o meu maior tesouro é a glória de Deus. Então, você não precisa de gastar tempos aqui. Seria inconcebível que Deus criasse o universo para mostrar a sua glória, e Ele criasse o mundo para a sua glória, para que ela não se manifestasse em tudo nesse mundo, ou para que ela fosse escondida no mundo, ou ser conhecido como menos valiosa que alguma coisa no mundo. Se o mundo todo foi construído para a sua glória, nada no mundo pode ser conhecido como mais precioso, mais belo e mais prazeroso que a glória dele. É inconcebível que a glória, que é a razão pela qual ele criou o mundo, as pessoas achassem ela algo chato, enquanto acham alguma coisa no mundo não chata. Ou seja, é a perversão total da razão pela qual Deus criou o mundo. É inconcebível, não é, que você realmente conhecesse a glória de Deus como o maior prazer e o maior tesouro, e você não quisesse mostrar isso ao mundo inteiro. Porque é óbvio que o maior prazer teu todo mundo conhece, porque é sobre o que você gosta de falar e expor. E o seu maior tesouro também. Portanto, o universo existe para comunicar a glória de Deus, para que o homem conheça essa glória, para que o homem desfrute dela, não é? Como a única coisa digna de ser desfrutada pelos nossos corações de fato, e para que ele mostre como
isso é o seu tesouro supremo, o seu prazer supremo em toda a sua vida e em toda a sua existência. Então, nesse universo que Deus criou, tem um drama central. Porque você vê, Deus criou o mundo, Deus criou o universo para a sua glória, e no centro disso, Deus planejou que haja um drama central no universo que Ele criou. E o drama central do universo não é o nascimento e a morte do próprio universo, não é o nascimento e a morte das estrelas, a fusão ou a fissão dos átomos, ou a explosão de uma supernova. O drama central do universo, no teatro da criação, o principal meio com o qual Deus mostra a sua glória, a trama principal, envolve o fato de que o pecado entrou no mundo através de Adão. Isso faz parte dessa trama. E todos os seres humanos se tornaram pecadores. E o que é o pecado? O pecado é a falha em glorificar a Deus. Pecado é tudo aquilo que eu dou mais peso, como eu disse, glória é peso, eu dou mais peso do que Deus. O pecado é o exato oposto da razão pela qual Deus criou o mundo. Você vê por que o pecado merece a ira infinita? Ele é o exato oposto. Na sua raiz, o pecado é a troca da glória de Deus como tesouro e prazer supremo por alguma coisa que está no universo, que claro, não é Deus. Quando tudo isso foi criado só para isso, de tal maneira que Paulo diz, por exemplo, em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque o pecado é esse crime cósmico que nega exatamente a razão pela qual Deus criou o mundo e dá glória a algo que só foi criado para glorificar a Deus. E você dá mais peso àquilo e desonra a Deus naquilo que foi criado só para a glória de Deus. Ou seja, qualquer coisa na minha vida que tem mais peso, que me dá mais prazer, mais deleite, e que eu quero mais comunicar ao mundo do que Deus, a sua beleza, a beleza da sua glória, o prazer, ou o mundo olhando para mim e não vendo isso. Então, o que a Bíblia diz quando os homens fazem isso? A Bíblia diz assim em Romanos 1, 22, 23, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, pois eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Ou seja, eles trocaram a glória do Deus imortal por algo que é só parte daquilo que devia ser imagem de Deus. Mas pior, a imagem do que devia ser a imagem de Deus, a imagem do homem, mas o homem devia ser a imagem de Deus. E pior ainda, a imagem de outras coisas, ou seja, o pecado é essencialmente trocar a glória de Deus por qualquer outra coisa que não é a glória de Deus, como o prazer final, o tesouro infinito e a única coisa que eu quero mostrar ao mundo. Portanto, o pecado é uma rebelião contra o propósito de Deus para criar o universo, para mostrar a sua glória infinita em seu Filho. E isso faz com que a ira justa de Deus caia. Por isso a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Porque eles trocaram isso, eles trocaram a glória do Deus imortal. Porque eles tratam Deus como se ele tivesse pouca grandeza, como se ele fosse pouco prazeroso e pouco belo. Era como se todos nós juntos, loucamente, olhássemos uma figura desenhada mal feita aqui, das cataratas do Iguaçu, e todos nós ficássemos, enquanto a catarata do Iguaçu a gente falasse, aquilo é uma porcaria, nós não gostamos, aquilo é feio, bonito é esses rabiscos que nós fizemos das cataratas, a catarata mesmo não é nada. Então, portanto, a grande dupla questão, o grande duplo problema, a crise, é o que Deus vai fazer com o homem, e como ele vai glorificar o seu nome. Esse é parte da urdidura, do plano de Deus. Paulo diz em Efésios 2:3, também em Romanos 5:9, como agora, por exemplo, em Romanos 5:9, fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus, por meio dele. Então, nós, por natureza, estamos presos à cegueira espiritual, à rebelião, e a sentença é o castigo eterno. Mateus 25:46 diz assim, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos, para a vida eterna. Você nunca vai poder dizer, como muitos se sustentam, você vê que sempre que a Bíblia fala vida eterna e castigo eterno, a palavra eterno é a mesma, para as duas coisas, na mesma frase. Então Deus, em nenhum ponto da história, não está desenvolvendo o seu plano, mas a gente fica diante dessa pergunta: o que será das suas criaturas e como Deus glorificará o seu nome?
já que o seu plano é manifestar a sua glória em tudo que ele fez. E a Bíblia diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus cumpriu sua promessa. Diz assim em Isaías 52:7, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o teu Deus reina. A boa notícia é a notícia de felicidade. Qual é a notícia? É, o teu Deus reina. Mas nós, quando ouvimos isso, pensamos, isso é uma boa notícia? Deus não criou o mundo em vão, Deus criou o mundo com um propósito. Nem a gente faz coisas em vão. Ele projetou tudo para que tudo manifestasse infinitamente a sua glória. A glória de tudo que ele é. Agora, quando alguém diz assim, o rei chegou, e nós somos os rebeldes que estavam lutando contra o rei, isso é uma boa nova? Para nós não, é desesperador. Mas não só o rei chegou, quando diz assim, o rei reina, ele está no trono, mas nós somos seus inimigos. Se o rei que está no trono chegou e nós somos os seus inimigos, nós odiamos ele, lutamos contra ele, nós estamos perdidos. Então isso não é uma boa notícia. A chegada de um rei diante dos rebeldes, um rei reinando em seu poder, a natureza humana é totalmente rebelde e está debaixo da ira de Deus e é inimizade contra Deus. São rebeldes culpados com uma culpa infinita. Então, quando diz que um rei reina, e esse rei que nós somos inimigos, tem todo esse poder, está reinando, isso não é uma boa notícia para nós, mas Jesus entrou na Galileia, proclamando o evangelho, dizendo, o tempo é cumprido, o reino de Deus está próximo. Agora, como eu disse, isso não parece uma boa notícia, porque por natureza a Bíblia diz aqui, mesmo em Efésios, nós somos por natureza filhos da ira, e o rei chegou, então isso é assustador. Lucas 3,7 diz, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raças de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Porque essa é a percepção, quando eu sou um rebelde contra o rei, e esse rei poderoso chegou com o seu exército, chegou com o seu poder infinito. Se o rei reina, e ele veio, o que será dos rebeldes? O que será daqueles que são seus inimigos, de tal maneira que eles não são os seus inimigos, eles são a inimizade contra esse rei, eles são a própria personificação. Mas o que torna isso o evangelho? Os anjos dizem assim, mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O rei veio. A Bíblia diz em Lucas 1, 32, 33, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. A boa notícia é que ele veio não como um juiz em primeiro lugar, como um executor, mas como um salvador. Isso é o evangelho. Como será esse salvador? Jesus responde, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muito. Marcos 10, 45. Ou eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. João 10, 15. Ou João 10, 14, 16. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só pastor, um só rebanho e um só pastor. Então Paulo ecoa assim o Salvador em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Gostaria de lembrá-los, irmãos, do Evangelho. Quero que vocês lembrem do Evangelho. Pois os que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou Romanos 4, 25, ele foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Ou 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, Deus não nos destinou para a ira, mas para obter a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer estivéssemos acordados ou dormindo, poderíamos viver com Ele. Ou Romanos 5, 6 a 8, mas Deus mostra o seu amor por nós, enquanto ainda somos pecadores,
Cristo morreu por nós, ou seja, Ele morreu no devido tempo, quando nós éramos ímpios, quando nós ainda o odiávamos. O apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas vocês foram sarados. Você vê que Pedro está lá, na verdade, mencionando Isaías 53, que diz assim, no versículo 5 e 6, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O que a Bíblia diz é: o rei veio morrer. Esse é um dos pontos mais espantosos nisso. O Senhor reina, o seu reino chegou, mas isso não seria uma boa notícia, porque Ele reina e o reino dele chegou, e nós somos os rebeldes, nós o odiamos, até nós ouvirmos que o rei veio morrer por determinados rebeldes, por determinados homens que mereciam essa fúria infinita. A justiça será feita, a justiça será reivindicada, a glória do rei será confirmada, porque essa é a razão pela qual Deus criou o mundo, e a maravilha das maravilhas, os rebeldes que o Pai deu a eles serão perdoados, mas mais do que isso, serão adotados na família do rei. Como eu disse, o livro de Efésios é sobre o livro sobre riquezas. O rei se tornou uma maldição. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em sua carne o nosso pecado foi condenado. Não, você vê, não metaforicamente, mas na sua carne. Diz assim Romanos 8,3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. E agora, todos os que estão em Cristo, como parte daquela riqueza que eu estava falando no início, estão totalmente fora da ira de Deus. Como Romanos 5,9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ou o versículo 10 que diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 1,10, ou 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que faz do Evangelho a boa notícia? Não é que o rei veio, que o rei chegou, é que, pelo seu povo, ele veio para entregar a sua vida, pelas suas ovelhas, e por causa disso, nós começamos a receber parte daquelas riquezas que Paulo vai expandir no livro de Efésios. Nós recebemos o dom da fé para crer, Efésios 2, 5, 8. Nós recebemos a vida eterna, 2 Timóteo 1, 10. Nós recebemos o perdão de pecados, Atos 10, 43. Nós recebemos a justificação, Romanos 3, 24 e 28. Nós recebemos a paz com Deus, Atos 10, 36. Nós escapamos do inferno, Romanos 8, 1. E nós temos todos os gozos de toda a herança e das bênçãos da nova aliança, Lucas 22, 20, e ele é a pedra angular do Evangelho, como diz 1 Pedro 3, 18, pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E Romanos 5,11 diz: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Então agora ele comprou todas as coisas e fez todas as coisas serem para o bem eterno daqueles que o Pai deu a ele. E quando você tenta listar todas as coisas boas, é tudo mesmo que acontece na vida de um filho de Deus. Não é? Essa é a lógica evangélica de Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, Deus vai nos dar tudo que é bom para nós eternamente, por causa de Cristo. Então, nessa união com Cristo, você tem tudo aquilo que Cristo fez em sua obra. Você tem tudo aquilo que o Pai dá ao seu Filho. E tudo que você recebe
você recebe em Cristo. Isso, você precisa entender isso. Tudo na tua vida que coopera para o seu bem final foi comprado por Cristo na cruz. Por exemplo, se você é uma pessoa que nunca vai casar, porque você vê, não são só as coisas que você simplesmente acha boas. Você nunca vai casar, essa solteirice foi comprada pelo sangue de Cristo como aquilo que vai mais levar você a experimentar o gozo infinito que Deus tem para você. Se você recebeu uma deficiência que não pode ser curada nesta vida, o sangue de Cristo assegura que essa deficiência vai cooperar para o seu bem final. O que Ele fez garante isso. Então, significa que há milhares de coisas boas nesta era, que o mundo chama de boa, que você e que eu não vamos ter, porque Cristo não morreu para nos garantir estas coisas. Não há promessa na cruz, não há promessa no sangue, não há promessa na sua morte, que nesse mundo nós teríamos saúde, trabalho, casamento, riqueza, casa, sucesso nos negócios, qualquer uma dessas coisas. Se essas coisas chegarem às nossas vidas, elas só foram compradas com o sangue de Cristo para nós, se elas nos levam a viver para a glória de Deus. Não é? Quer coisas boas, quer coisas que nós achamos difíceis. Todas as coisas que cooperam para o nosso bem final foram compradas pelo sangue de Cristo para nós, como parte da nossa herança. E todas as coisas boas só foram compradas com o sangue de Cristo quando elas se tornam ocasião para nós conhecermos, apreciar e mostrar a glória de Deus através delas. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Por todos nós quem? Não é? Paulo está aqui no versículo 32 falando isso, mas ele não dá nenhuma chance de você achar que esse nós, que ele está falando por todos nós, é quem você quiser, ou é o mundo. Ele diz, nos versículos que antecedem a esse todos nós, para quem ele deu seu filho, ele diz assim, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, nós quem? Essas pessoas, que predestinou, chamou, justificou, glorificou. Quem será contra nós? Isso é o versículo 31. No 32, ele diz aquilo que nós vimos, se Ele nos deu todas essas coisas em Cristo, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas, toda a herança que nos conduz até aquele lugar onde nós vamos manifestar a sua perfeita glória para sempre. Certamente vai dar, nesta vida, todas as coisas que servem para o nosso bem, quer coisas que nós achamos não boas, e as coisas que nós achamos boas foram compradas pelo sangue de Cristo quando elas nos levam para, de fato, nós somos aquelas pessoas capturadas por Deus, que todas essas coisas são usadas para mostrar a glória de Deus. Isso inclui nossa aflição, perda e tristeza. Por isso que Paulo diz em Romanos 5, 3 a 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, nós somos beneficiários em Cristo. Por isso que a palavra mais usada em Efésios é essa, em Cristo. Como eu disse 27 vezes. Então, você pode pensar que o valor infinito do sangue de Cristo como Filho de Deus é suficiente. Você pode ter essa certeza no coração. É suficiente para garantir todas essas coisas. E você não pode pensar que nada seria necessário que esse sangue infinito não comprou. Seria uma declaração que você nunca compreendeu, aquela infinitude em que o universo diante dele é incomparável, o universo incluindo anjos e homens. Você pode pensar que essas promessas do Evangelho estão seguras para nós para sempre, tanto quanto Cristo está seguro. Mas essas promessas cumpridas pelo sangue só dizem respeito aos que estão em Cristo. Toda a riqueza que eu falei, que o livro de Efésios vai falar para nós, são só para essas pessoas. Se alguém não está em Cristo, nada disso é para ela. Essas verdades só dizem respeito a essas pessoas. Efésios 1:3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais
em Cristo. Tudo isso diz respeito a estar em Cristo. Todas essas bênçãos, tudo isso que eu falei, todo esse plano, a questão é, você está em Cristo? E aqui é onde você tem que olhar para aquilo que é mais profundo no Evangelho, no fim deste culto. Não é? Você pode dizer, olha, se você me perguntasse qual é a marca de quem está em Cristo, você podia responder de maneira simples, é aquele que tem uma verdadeira fé em Cristo. Isso não seria verdade, mas é uma resposta não profunda o suficiente. Não é? Como eu disse, o livro de Efésios é um livro sobre profundidade. Deus quer que você saiba muito mais do que isso. Isso é verdade, mas está longe de você enxergar a profundidade daquilo que Deus fez. Deus escolheu em sua palavra nos aprofundar, apesar de ser verdade, a fé verdadeira nos coloca em Cristo, como Gálatas 2:20, Filipenses 3:8 diz, mas Deus, na verdade, leva cada um de nós de volta não ao tempo, não ao instante em que alguma coisa aconteceu na história, mas Ele pega cada um de nós, e é por isso que o livro de Efésios é tão profundo, e nos leva lá para a eternidade, lá quando não existia o universo, lá quando só existia Deus. E ele diz, a eternidade é que dá as garantias finais do Evangelho. A profundidade do Evangelho não está no tempo, a profundidade daquilo que Deus é para nós não está na história, na minha história, nos 48 anos que eu vivi, está antes dela. Ele nos mostra não só que o evento central do Evangelho, que é a morte de Cristo, o evento central da história, o evento central do plano de Deus, a razão pela qual Deus criou tudo, a sua morte do seu Filho, que manifestaria a sua glória infinitamente, foi realizada na mente de Deus antes da fundação do mundo. É por isso que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque quando algo é decretado por Deus, aquilo inexoravelmente já é contado como acontecido. É por isso que você vai ver a lista de Paulo ali, ele não fala aos que chamou, alguém não tinha sido chamado ainda, alguém ainda não foi chamado, né, mas ele diz aos que chamou, justificou e glorificou. Isso é tudo no passado, porque isso é o decreto de Deus, isso estava na mente de Deus na eternidade. Então Jesus, na mente de Deus, morreu lá na eternidade, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas o que a Bíblia diz é que esse evento central, a morte de Jesus, não estava na mente de Deus antes da fundação do mundo somente, mas também aqueles que seriam beneficiados pela sua morte estavam na sua mente antes da fundação do mundo, assim resgatados da rebelião e feitos herdeiros de tudo que Ele é para nós em Cristo. Então, Cristo crucificado e a nossa união com Ele estão enraizadas nas profundezas da eternidade. Essa é a profundidade na qual o Efésios quer nos levar, a qual Deus quer que, na verdade, os seus filhos se deleitem. Não é? Quando a gente fala que alguém foi eleito para quê? Você começa a falar sobre os resultados, mas a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 1, 26 a 31, Paulo liga a escolha de Deus com aonde Ele nos coloca. Então ele diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos, pouco eram os poderosos, pouco eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dEle. Porém, essa talvez seja um dos versículos mais impactantes da Bíblia, por iniciativa dEle, vocês estão em Cristo Jesus. É por iniciativa deles que vocês estão. Não tem nenhuma relação com uma iniciativa de vocês. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se glorie-se no Senhor. Então, deixa essa agulha que costura tudo penetrar profundamente em seu coração, em sua mente. Sabe, quando nós lemos o versículo 26 ao 29, você
fica toda hora ouvindo a Bíblia dizer, ele escolheu as coisas loucas, ele escolheu a natação, ele escolheu. E você fica querendo perguntar, ele escolheu para quê? E o versículo 30, então, dá a resposta. Ele escolheu. E o 30 responde, é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, é porque Deus te escolheu. E a escolha de Deus é escolher para estar em Cristo. É por isso que a palavra mais repetida em Efésios é em Cristo, em Cristo, em Cristo você tem tudo, fora de Cristo você tem nada. Deus escolheu homens para quê? Para estar em Cristo. Essa é a escolha de Deus. Por isso que em Cristo Ele nos escolheu na eternidade. Aqui Paulo diz, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo. Depois de falar, ele escolheu. Então, o que o livro de Efésios vai mostrar, e esse é o ponto mais profundo da Bíblia, e você vai achar isso em todos os lugares da Bíblia, mas não com essa profundidade, é que Deus está no fundo de tudo, e que qualquer ideia que você conceba, que Deus não está lá no fundo, não seja esse por iniciativa dele, você está longe da verdade de Deus. Isso não é uma contradição com o que dissemos antes, né, que estamos unidos a Cristo, por exemplo, por meio da fé, da justificação, da regeneração. Nós estávamos mortos, rebeldes. Spurgeon, por exemplo, ele disse assim, eu inicialmente cresci num lar cristão, mas tinha dificuldade com essas grandes doutrinas da salvação, da graça. Ele disse assim, uma noite de semana, eu estava sentado num culto, e eu não estava pensando muito no sermão do pregador, pois eu não estava acreditando muito no sermão. O pensamento surgiu na minha mente, como você veio a ser um cristão? E eu pensei, diz Spurgeon, eu busquei o Senhor. Mas como você veio buscar o Senhor? É porque a verdade passou por minha mente em um momento e eu percebi, eu não teria buscado a Ele, a menos que Ele tivesse com uma profunda influência interior em minha mente, me fazer buscá-lo. Eu orei, eu pensei, mas depois eu me perguntei, como é que eu orei? Eu fui induzido a orar lendo as Escrituras, mas como eu li as Escrituras? Eu as li, mas o que me levou a ler? Então, em um momento, quando eu era muito novo, vi que Deus estava no fundo de tudo, que Ele era o autor da minha fé, e assim todas as doutrinas da graça se abriram para mim, e dessa doutrina eu não me afastei nem um segundo sequer por toda a minha vida. Paulo diz, como nós meditamos hoje de manhã, que é o texto que nós estávamos meditando, eu me sobressaí no judaísmo, eu odiava Cristo, odiava a igreja. De repente ele diz assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Você vê, Paulo está falando a mesma coisa que Spurgeon, e está falando a mesma coisa que ele disse lá em 1 Coríntios, por iniciativa dele. Eu era esse judeu, eu odiava, eu era zeloso das tradições, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou me revelar seu Filho. Então, quando Deus escolhe colocar pessoas, Spurgeon, você, Paulo, Ele escolhe para colocar em Cristo. Essa é a escolha de Deus. É sempre pueril a ideia da escolha para ir para o céu, né? A escolha de Deus é essa escolha, tudo que Ele tinha no coração era seu Filho, e a escolha que Ele tem é colocar essas pessoas em Cristo. Então Paulo em Efésios 1,4 diz, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, o Pai nos viu em Cristo antes da fundação do mundo, nos viu unido a Ele, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então pense em todas as coisas no final desse culto, partindo lá da eternidade, da grandeza infinita de Deus, da trindade, do plano de Deus, de Cristo vindo ao mundo, e como todas essas riquezas infinitas estão ligadas se o homem está em Cristo, e como o homem está em Cristo. Por exemplo, o livro da vida. A Bíblia diz que João descreve a escolha de Deus em Cristo para nós de uma maneira muito interessante aqui. Ele diz assim, Apocalipse 13:8, todos os que habitam na terra adorarão a besta, todos vão adorar a besta, todos cujo nome não foi escrito
antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, antes da criação do mundo, existe um livro. E o nome do livro é o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, quem tem um nome nesse livro? Em outras palavras, é o livro daqueles que terão a vida causada pelo Cordeiro que foi morto, que terão aquela herança por causa do Cordeiro que foi morto. Há homens que têm esse nome nesse livro antes da fundação do mundo. Estar no livro é estar em Cristo. Quando a Bíblia diz que em Cristo, então, estar no livro é estar em Cristo. Quando Paulo diz, ele nos escolheu, por iniciativa dele, é que nós estamos em Cristo. Então, estar no livro é estar em Cristo. Deus escreveu esses nomes no livro antes de o universo ser criado, quando só Deus existia. Ele não os escreveu no livro porque ele previu que eles fariam algo. Mas eles fazem algo porque o nome deles está no livro. Você vê que o que João está dizendo? Ele não diz assim, seus nomes estão no livro porque eles não adoraram a besta. É isso que ele diz? Não, ele não diz isso. Seus nomes estão no livro porque eles não adoraram. Ele diz, eles não adoraram a besta porque seus nomes estão no livro. É porque os seus nomes estão no livro que eles não adoram a besta. Não é o contrário. Não é porque Deus viu que eles não adoravam a besta, não adorariam a besta, que o nome deles foi colocado no livro. Mas eles não adoraram a besta porque o nome deles estava no livro. Você vê, há uma causa e efeito. Como eu disse quando estamos estudando Gálatas de manhã, que se você inverte a causa e o efeito do Evangelho, por exemplo, da justificação, da santificação, de todas essas coisas, se Deus não está lá no fundo, se tudo que Deus é não é último, e aquilo que os redimidos são é penúltimo, você perdeu o Evangelho. Você não tem um Evangelho um pouco diferente. Agora, olha para Lucas, Atos 13, 48. Há uma declaração incrível aqui. Ele diz assim, Lucas, todos os que foram designados para a vida eterna creram. Esse é um dos versículos mais maravilhosos, não é? Porque não é o contrário, não é? A Bíblia nos diz assim, todos que eles viram que iam crer foram designados para a vida eterna. Não é assim que o texto está dizendo. O texto está dizendo o contrário. Todos os que foram designados creram. Quem foi designado para a vida eterna, creu. Não é quem ele viu que creu, foi designado para a vida eterna. Não é isso. Nunca é isso na Bíblia. Então você vê, é maravilhoso. A Bíblia diz assim, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Creram quem foi designado. Não foi designado para a vida eterna quem creu. O efeito é o oposto. Quem foi designado, creu. Nunca é Deus viu quem creu e então foi designado para a vida eterna. É a inversão completa. E creram todos os que foram designados para a vida eterna. Ou como Jesus diz em João 10, 26. Ele diz assim, vocês não creem em mim, porque vocês não são as minhas ovelhas. Por que vocês não creem? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Essa é a declaração de Jesus. Ele não diz, você não é minha ovelha porque você não crê. Não é isso que ele diz, é isso que ele diz. Ele diz o quê? Você não crê porque você é minha ovelha. Porque se você fosse a minha ovelha, você ia crer. Mas, ele não diz assim, olha, se você cresce, você ia ser minha ovelha. Mas como você não creu, você não é minha ovelha. Jesus diz o oposto. Ele diz, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês iam crer. Ou seja, se você fosse a minha ovelha, você cria. Você não crê para ser minha ovelha. Porque você é minha ovelha, você crê. Então, mas vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. É por isso que vocês não creem, vocês nunca vão crer em mim. Vocês não são minhas ovelhas. Você vê, porque você não é da minha ovelha, você não acredita. Se você fosse minha ovelha, você acreditaria. É o oposto. Nunca na Bíblia tem a fé previsível. João diz que estar no livro da vida é que impede você de adorar a besta. Não é não adorar a besta que faz você estar no livro da vida. Lucas diz que por você ser ordenado para a vida eterna, leva você a crer, não o oposto. Porque você crê, você é designado para a vida eterna. Não, creram os que foram designados para a vida eterna. E Jesus diz que você faz parte das suas ovelhas e por isso você creu. Porque
Aquele que não crê, ele diz, você não crê porque você não é das minhas ovelhas. Ele nunca diz, você não é minha ovelha porque você não crê. Ele diz, não, você não crê porque você não é minha ovelha. É isso. Em outras palavras, a escolha de Deus é que nos resgatou da rebelião, da ira contra Deus, nos colocando em Cristo. E isso nunca se baseia numa fé prevista. Se eu tenho fé verdadeira, Salvador, em Cristo hoje, se eu estou unido a Cristo hoje, é porque Deus me escolheu. Se eu não adoro a besta, é porque o meu nome estava no livro da vida. Essa é a razão porque eu não adoro. O meu nome não está no livro da vida porque eu não adoro. Eu não adoro porque o meu nome está lá. Eu creio porque eu sou das suas ovelhas. E não eu creio para me tornar a sua ovelha. Eu creio porque eu fui designado para a vida eterna. E eu não sou designado para a vida eterna porque eu criei. Então, o que Deus quer nos mostrar é a profundidade infinita do Evangelho. O evento central do Evangelho há 2000 anos, a morte de Cristo por pecadores. Em seu plano eterno, foi realizado na mente de Deus antes da criação do mundo. Ele é o Cordeiro, então, que foi morto lá na eternidade. Mas todos os homens que ele colocou em Cristo estavam na sua mente na eternidade. Essas duas coisas estavam juntas na mente de Deus. E os efeitos da profundidade dessa verdade, é assim que nós vamos encerrar hoje, e é isso que nós vamos nos aprofundar, passo a passo, em Efésios. Deus pretende que a visão da profundidade, da certeza, de que todas essas coisas têm fundamento lá na eternidade, aprofunde a sua humildade, rastreando tudo o que acontece na sua vida a Deus. É por isso que ele disse, para que ninguém se glorie na minha presença, porque é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, e é em Cristo que você tem todas as coisas, sabe? Para que o homem não se glorie, porque pela iniciativa dele vocês estão em Cristo, e Cristo se tornou justiça, sabedoria, redenção e santificação para vocês. Deus faz isso para que você rastreie tudo a Deus, e tudo que você é impulsionado a fazer como o fruto e o resultado daquilo que Deus fez. Então é por isso que Paulo diz isso, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. A escolha dele é para que nós estivéssemos em Cristo. Para quê? Para quem se gloriar, diz Paulo, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 28 a 31. Se a escolha livre, incondicional de Deus é que fez eu estar em Cristo, nunca você vai ter autoexaltação. Você nunca vai atribuir nada na sua salvação a você mesmo. Nada, nada. Tudo isso faz parte daquela herança que Paulo vai descortinar para nós. E isso acaba com toda a autoconfiança, mas acaba com todo egoísmo também. Acaba com todo o senso de que eu fiz algo que outro não fez, ou que eu recebi alguma coisa por causa de algo que tinha valor em mim mesmo. Então, que isso desperte em nós uma fúria de felicidade em se gloriar somente em Deus. E que tudo que a gente fale a respeito do Evangelho dê toda a glória a Ele, seja um grande brado de só lhe deu glória. É por isso que os reformadores acabam assim, os brados da reforma, por causa dessa profundidade da verdade de Deus. Então, essa verdade precisa estar no fundo dos nossos corações, ou nós não podemos experimentar, ou não estamos experimentando aquilo que o Evangelho é. Quando você altera essas coisas, você perde o Evangelho. E Deus pretende que essa verdade profunda que Ele revela em Efésios, por exemplo, aprofunde o seu zelo por santidade. É isso que nos conduz à santidade, não é a tentativa de ser salvo, ou de ser amado por Deus, porque tudo isso a gente tem em Cristo. O que nos leva à santidade é isso. Porque nós sabemos como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Por quê? Porque você sabe que tudo foi criado, e todo o plano de Deus é para mostrar a sua glória. E a glória de Deus o que é? A sua santidade. A glória é a expressão visível, o brilho da sua santidade. E é por isso que essa escolha nos leva a isso.
Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus pretende, por meio do Evangelho, encher a terra da sua glória. Ele começa a partir das nossas vidas. E um dia a glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Isso ocorre porque o Evangelho produz pessoas humildes que sabem que tudo que elas têm foi por iniciativa dele que nós estamos em Cristo, e tudo que eles têm é em Cristo, essa é a única razão deles terem essas coisas. Então o Evangelho produz pessoas humildes e pessoas santas, pessoas que amam a santidade e odeiam o mal, o pecado. O pecado é exatamente aquilo que é o oposto da glória de Deus pela qual o mundo foi criado, e Deus revela que esse era o propósito eterno em nos escolher, de modo que, à medida que essa humildade, que a graça traz aos nossos corações, e o plano eterno de Deus e a profundidade, o nosso zelo pela santidade aumenta proporcionalmente a nosso conhecimento dessa verdade. Em terceiro lugar, Deus quer que essa profundidade do Evangelho revelada em Efésios aumente o nosso compromisso em continuar, em terminar a missão que Cristo nos deu no mundo. Ele diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então você sabe que no mundo há ovelhas, há ovelhas. Ele disse: você não crê porque você não é das minhas ovelhas. As minhas ovelhas creem. Então você tem a certeza absoluta de que a obra, da mesma maneira que Jesus veio ao mundo sabendo que iria salvar um povo, ele não veio aqui jogar dados. Deus deu a ele um povo. Nós também vamos ao mundo pregar sabendo que Deus tem homens que estavam na sua mente, em Cristo, na eternidade, mas que ainda estão aí para ouvir a verdade dos nossos lábios, para serem chamados. E Jesus disse assim, então, em João 10, 15, 16, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ou então João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou João 6,39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Ou João 10,29, meu Pai que me deu elas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Paulo tomou isso no seu coração. Paulo disse assim, eu prego o Evangelho por causa dos eleitos de Deus. Paulo tinha sempre isso no seu coração, e esse é o fervor da missão, que não pode morrer em nós por causa dessa verdade. Por exemplo, Paulo, ele viu muitas dificuldades em Corinto, tudo para ele desistir, mas Deus falou uma coisa para Paulo assim, para que ele não temesse, porque eu tenho muitos nesta cidade que são o meu povo. Não tinha ninguém lá que tinha crido em Cristo, mas Deus disse, eu tenho muita gente nessa cidade que é meu povo, que são os meus eleitos, Paulo. Então o que Paulo fez? Paulo ficou animado. Não há nenhuma dificuldade que impeça de eu ficar aí em Corinto e pregar o Evangelho, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Os missionários, evangelistas e todos nós, já que Spurgeon diz que ou você é um missionário ou um impostor, se você é um filho de Deus, eles sabem o que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não creem porque vocês não são as minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele chama as ovelhas pelo seu nome. Quando a gente olhar para a cidade de Éfeso, com calma, nós vamos ver que se Paulo não acreditasse nesse grande impulso, ele nunca ficaria naquela cidade. Não tinha nenhuma razão para ele acreditar que algo aconteceria naquela cidade, a não ser um grande fracasso, se ele não estivesse acreditando exatamente nisso. E, por último, para nós encerrarmos, não é, essa profundidade que Deus vai nos mostrar em Efésios, adoça a nossa experiência de ser amado por Deus, e leva isso às alturas mais infinitas, inimagináveis, porque nós vemos que o amor de Deus por nós nunca teve um começo, ele nunca tem um fim. Nós nunca estamos preocupados de que alguma coisa vai nos separar do amor de Deus. O amor de Deus por nós sequer começou um dia. Nós sempre estivemos, o povo de Deus, na sua mente, é o que a Bíblia diz. Ou seja, para muitas pessoas, o que é o amor de Deus? É uma coisa muito menor do que isso. É uma coisa que oferece e espera. Se não deu em nada, não deu em nada. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Em amor, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ele não é
O amor de Deus não é que ele oferece algo e fica esperando. O amor de Deus faz tudo. Deus nos deu uma janela das profundidades do seu amor. E Ele fez isso para que nós exaltássemos as maravilhas de sermos amados por Ele desde a eternidade. Sempre, sempre. Como, por exemplo, Ele diz para Israel em Deuteronômio 10, 14 e 15. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nele existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou dos seus passados e os amou. E vocês, descendentes deles, escolheu Ele, vocês, entre todas as nações. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por vocês serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês não eram. Vocês eram os menores dos povos, mas foi porque Deus os amou. Essa é a razão da sua escolha. Então nós sabemos, irmãos, que somos amados por Deus e por isso a escolha eterna de Deus está baseada no seu amor eterno. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 1,4: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Se chegasse só em palavra, vocês não seriam os irmãos amados de Deus, e Deus teria escolhido vocês, mas nós sabemos que Deus escolheu vocês, Paulo diz, porque o evangelho chegou a vocês em poder, no Espírito Santo, que trouxe plena convicção. Então devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus escolheu vocês. Ele diz assim em 2 Tessalonicenses 2,13: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. E a Bíblia diz: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Em 17:9 ele diz: eu rogo por eles, eu não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Ou Efésios 2, 4 e 5, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando nós estávamos mortos em ofensas, Ele nos tornou vivos novamente. Por causa do seu grande amor com que nos amou, você vê, por iniciativa dele lá de 1 Coríntios, aqui nós estávamos mortos, ele é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu grande amor, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Paulo não espera continuar, ele tem que bradar antes: pela graça sois salvos. Então, se você está vivo nesta noite, se você realmente conhece Deus em Cristo como o seu maior tesouro, se você crê que Deus existe, que Jesus veio ao mundo, que Ele morreu, se você conhece Deus em Cristo como o seu maior tesouro, se você desfruta de Deus em Cristo como o seu maior prazer, se você mostra Deus e Cristo ao mundo como o seu maior tesouro, o seu maior prazer, se isso é verdade sobre você, é porque você foi amado e escolhido antes da fundação do mundo. Portanto, o livro de Efésios vai dizer: seja humilde, seja santo, seja corajoso no amor e na demonstração da glória e do prazer de Deus, que você tem em Deus. Então, os capítulos 4, 5 e 6 estão cheios de instruções práticas, específicas, detalhadas de como viver a vida diária, queridos. Você não vai encontrar instruções mais práticas do que aqui. Ele ensina como você se comunicar com os outros, vai ensinar como você se reconciliar em suas diferenças com as outras pessoas, vai ensinar você como mudar os hábitos que são difíceis, vai ensinar você como viver em comunidade, vai ensinar você sobre o que é a igreja, vai ensinar você tudo sobre guerra espiritual, vai falar sobre a sua consciência, ele fala sobre casamento, ele fala sobre criar filhos, ele fala sobre trabalho, ele fala sobre família, ele fala sobre os problemas mais práticos da vida. Mas, no entanto, o capítulo 4 começa com portanto, vos rogo eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de uma maneira digna desse plano eterno. É só por isso que isso que eu vou falar vai ter um peso e um valor no casamento de vocês, no trabalho de vocês, na criação dos filhos, na carreira de vocês. Eu vou falar sobre tudo isso, mas dentro dessa perspectiva, você não pode entender nada do que eu vou dizer se você não entender o capítulo 1, 2 e 3. Se você não começar nessas alturas profundas, não é? De sabedoria infinita de Deus, na profundidade ou na altura infinita, como você queira, de tudo que Deus é,
Você não vai poder entender quando Paulo começar a colocar em prática na vida diária, casamento, filhos, trabalho. Isso tudo é inútil para quem não conhece o Evangelho, começando com Deus, tendo Deus como fundo de tudo e a sua glória como razão dele criar o mundo. Então isso é só a primeira parte da introdução. Nós queremos, como eu disse, ficar mais um domingo ou dois nessa grande introdução de Efésios e depois começar a olhar o livro. Vamos ficar de pé. Breve sim virá em glória, toda a criação se prostrará, confessará que só Jesus é o Senhor. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus ali verteu, sim, na cruz Deus me justificou. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus ali verteu, só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Aleluia, graças a Deus pela cruz, onde nós somos justificados para sempre. Obrigado, Deus, por colocar em nossos lábios um novo cântico, em nossos novos corações. Expanda isso através da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar.